Bom, no momento literário de hoje, a gente vai trabalhar com o barroco no Brasil, né? O barroco no Brasil está associado diretamente às obras produzidas no período de 1601 a 1768. O estilo chegou ao país após seu surgimento na Europa, no século XVI, e teve como marcos históricos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. A Itália é o berço desse movimento e seu maior representante nas artes visuais é o pintor italiano Caravaggio. No entanto, na literatura, os poetas espanhóis Francisco de Quevedo e Luís de Góngora são seus principais representantes. As principais características da literatura barroca são o fusionismo, o cultismo e o conceptismo. No Brasil, os dois principais escritores desse estilo são Gregório de Matos, autor de poesias sacras e satíricas, conhecido, né, como o Boca do Inferno, Padre Antônio Vieira, com os sermões. Contudo, é a prosopopeia de Bento Teixeira, que é considerada a obra inaugural do barroco no país. E nas artes visuais, os artistas Aleijadinho e Mestre Ataíde são destaques em nossa cultura. Interessante a gente colocar um contexto, né, destacar, na verdade, o contexto histórico no Brasil, né, que a gente acabou de falar sobre o contexto a nível de mundo. E aí, quando a gente chega no Brasil, que trata desse século XVII, a gente destaca a questão da economia, que era baseada na produção de cana-de-açúcar, pelo uso de mão de obra escravizada, composta por índios brasileiros e negros africanos. A cultura da colônia era um reflexo dos costumes da metrópole, ou seja, Portugal, né? Os costumes, a ideia era a reprodução de determinados costumes, né? Algo que foi imposto desde 1500. A Europa estava dividida entre o catolicismo e o protestantismo. Então, dessa forma, a religião predominante e oficial no Brasil era católica. E em resposta à reforma protestante ocorrida no século XVI, a Igreja Católica tomou medidas para não perder mais fiéis, tais como a retomada do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição e a fundação da Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, que aqui em Pernambuco são donos da Unicap, né, Universidade Católica. Essa reação ao protestantismo ficou conhecida como Contra-Reforma. Graças a ela, os indígenas brasileiros foram alvo de catequização, que muito contribuiu para a aculturação desses povos. Esse conceito de aculturação é interessante. Vale a pena a gente refletir sobre ele, porque ele trata sobre aquilo que foi mencionado há um pouco atrás, a questão do fusionismo, sobretudo, das culturas. Que aqui a cultura predominante, ou seja, era dos povos indígenas. Posteriormente, com a chegada, né, dos portugueses, já inicia-se um processo de fusionismo. E após esse primeiro fusionismo, chega o segundo, que termina dentro de um processo de mestiçagem, a partir da escravização, né, dos povos africanos. Temos o que chamamos hoje da cultura brasileira, ou seja, a aculturação desses povos. Então, nesse contexto, a religião acabava sendo o centro de tudo, o teocentrismo, e exercia forte influência nas decisões governamentais. Desse modo, a monarquia e a religião andavam de mãos dadas, daí a importância de personalidades como o padre Antônio Vieira, algo que a gente tocou no momento literário sobre o quintismo, né? Ele era uma figura política e religiosa extremamente influente em relação ao rei de Portugal. Assim, a tradição católica está fortemente refletida na arte barroca, seja nas artes visuais, seja na literatura. Contudo, muitas obras desse período fazem e trazem imagens conflituosas, já que a fé paradoxalmente convivia com incertezas. É uma outra reflexão que a gente pode fazer, né? Destacando essa questão da crise, que é uma característica do barroco em si. Percebam que quando a gente fala na questão da crise existencial, a gente está esclarecendo que
o teocentrismo ele começou a ceder espaço não só pela questão da reforma protestante, mas pelo antropocentrismo ganhar uma evidência e passar a ser um movimento forte. Ou seja, é a inversão. Ao invés de Deus no centro, a gente começa a perceber um movimento do ser humano no centro. É a inversão. E de forma gradativa. Daí também gerar a questão dos conflitos existenciais, que a gente vai ver refletido nas obras, na literatura, dentre outras, né, coisas que foram passando a existirem, inclusive aqui no Brasil. Né? Por isso que a gente está tratando e coloca logo como ponto-chave a característica do conflito existencial, né, no Barroco do Brasil. Então, as outras que também podemos citar são o teocentrismo, que foi mencionado, as imagens contrastantes, né? E o uso corrente de antíteses, paradoxos, hipérbole, hipérbato, sinestésia, comparação, metáfora, visão pessimista da realidade, o feísmo, ou seja, imagens grotescas, a linguagem rebuscada, o conceptismo, jogo de ideias, né? O cultismo, jogo de palavras, o carpe diem, aproveitar o dia, né? O uso da medida nova versus decassílabos, fascinação pela morte, o fusionismo, né? Fusão entre elementos opostos. E o livro que inaugura o barroco brasileiro é a Prosopopeia de Bento Teixeira. A obra configura-se como um poema épico, que combina fatos históricos e mitológicos para homenagear o governador de Pernambuco, que na época era o Jorge de Albuquerque Coelho. Vou ler apenas um trecho, só para se perceber algumas das características que a gente acabou de citar, né? O rebuscamento das palavras, dentre outras questões. Então, vamos lá. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu inspira, pode estancar a lácia e grega lira. A gente percebe além do rebuscamento os versos decassílabos, né? É interessante, são características interessantes que a gente vai poder perceber em outras obras. E nas obras, né, mais conhecidas do Padre Antônio Vieira, que são os sermões, também é possível apontar Esperança de Portugal, História do Futuro e Obra Completa. E aí trago também um trecho do Sermão de Santa Teresa, no qual Vieira traz a antítese ao opor céu e terra e enaltece o Evangelho comparando a luz do céu na terra. E ele também usa o paradoxo ao afirmar que as prudentes foram nécias e que as nécias foram prudentes. Eu acho que quando eu ler esse trechinho vai ficar mais claro para a gente, né? Então começa assim, com os olhos no céu, com os olhos na terra e com os olhos no Evangelho. Determino pregar hoje o que é o modo com que nas festas dos santos se deve pregar sempre. Deve-se pregar com os olhos no céu, para que vejamos o que havemos de imitar nos santos. Deve-se pregar com os olhos na terra, para que saibamos o que havemos de emendar em nós. E deve-se pregar com os olhos no Evangelho, para que o Evangelho, como luz do céu na terra, nos encaminhe ao que havemos de emendar na terra e ao que havemos de imitar no céu. O que hoje nos põe diante dos olhos do Evangelho são 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Mas quando olho, coisa notável, quando olho para as virgens prudentes com os olhos no céu, e quando olho para as nécias com os olhos na terra, vejo-as com os apelidos trocados. As prudentes, vistas com os olhos no céu, parecem-me nécias, e as nécias, vistas com os olhos na terra, parecem-me prudentes. Isto é,
o que se me afigura hoje, e esta será a matéria do sermão, que as prudentes vistas com os olhos no céu foram nécias, e que as nécias vistas com os olhos na terra foram prudentes. Esse é um trecho bem interessante de um dos sermões de Vieira, no qual ele destaca para a gente que os pés precisam ser mantidos na realidade, mas ao mesmo tempo devemos nos inspirar nos santos. Querendo ou não, há nesse sermão a ideia do conflito. A gente está falando de uma realidade em que o padre Antônio Vieira estava embebecido, vivia, convivia, e ao mesmo tempo guardava em si toda a sua missão catequética, no qual ele veio cumprir. E para a gente fechar o momento literário de hoje, é possível não destacar Gregório de Matos e trazer também um pouco dessa antítese que ele tratava muito bem nas obras. E o trecho que eu vou trazer é um poema satírico, né, no qual ele diz assim: triste Bahia, ó quão dessemelhante, estás e estou no nosso antigo estado, sobre ti vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi, eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra te tem entrado. A mim foi-me trocado e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis, que a abelhuda simples aceitas do sagaz brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. E assim a gente encerra mais esse momento literário, destacando, né, os principais autores do Barroco no Brasil, o Bento Teixeira, o Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira.